Domingão, Dia Internacional da Preguiça. Mas não pra gente aqui. Porque hoje é o dia de programar a semana, o dia da gente se preparar para mais uma semana abençoada. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma análise Board to Trade, análise de quem nasceu para negociar. Estamos aqui para entender a movimentação do preço. Estamos aqui para aprimorar e para potencializar alguns pontos para a gente poder operar durante essa semana e ganhar muito, porque eu tenho certeza que a gente vai ganhar muita grana essa semana e nesse decorrer dessas últimas 2 semanas desse mês abençoado pra gente, beleza? Gráfico de 5 minutos, vamos aqui para a nossa análise, vamos entender a movimentação do preço. Tínhamos aqui 2 pontos que a gente já tinha bem definido aqui, que a gente tinha que estar atento para o pregão. Qual que era o primeiro ponto? Essa LTB que passava por aqui. Muito provavelmente, mesmo com o mercado em queda, ele poderia vir testar essa LTB para dar uma nova movimentação de baixa, rompendo a última mínima e dar continuidade no seu movimento, porque o mercado estava apontado para baixo. Segundo ponto, após a gente já ter identificado essa LTB, essa região aqui. Por que essa região? Este ponto aqui era um ponto muito forte. Foi um ponto onde o mercado ficou trabalhando, testando, dando oportunidade. E depois que ele consegue romper este ponto, ele ainda tem uma força muito interessante. Novamente ele vem testar aqui e dar continuidade. Então, esses pontos são os pontos que a gente tem que estar antenado, são os pontos que a gente tem que estar buscando sempre encontrá-los no gráfico, porque são essas regiões, essas marcações que vão potencializar para a gente encontrar um termômetro, a gente encontrar uma região que foi uma região forte de briga, uma região onde deu muita oportunidade para entrar comprado, entrar vendido. São essas análises que a gente tem que ter sempre no mercado, vir para o mercado já com isso aqui já pré-definido, já entendendo o que pode acontecer. Opa, se o mercado chega nessa região aqui e chegar com uma fraqueza, eu tenho um ponto forte de venda. Se o mercado chegar aqui com muita força, já vier rompendo tudo, olha aqui igual que eu vou mostrar para vocês. O mercado aqui já estava trabalhando numa forte tendência de queda, fazendo topos mais baixos e vem com muita força e rompe. O próximo teste aqui já é um teste aqui dessa região aqui, já transformando ela em resistência. Então nesse ponto que a gente já tem uma oportunidade de venda. Aqui, ó, se vocês puderem observar aqui, já tem uma oportunidade de venda. Por quê? Porque o mercado já rompeu. Deixa eu tirar aqui. O mercado já rompeu este último ponto. Olha para vocês verem. O mercado já rompeu com força e já voltou testando aqui pra gente, deixando um ponto interessante para entrarmos na ponta vendedora. Então, se aqui você não estava posicionado, olha a oportunidade te dando. Então, são esses pontos, são esses quesitos que a gente tem que estar sempre antenado. Mas vamos entender que essa movimentação. Tínhamos as nossas regiões já marcadas, os nossos pontos marcados aqui, o mercado apontado para baixo. A gente tinha essas regiões como ponta, uma região muito interessante para venda. E por fim, o nosso último suporte, região interessante para nós efetuarmos as nossas compras. O mercado que estava apontado para baixo já abre aqui sem gap algum, dando continuidade na movimentação de baixa. Para quem gosta de operar, como que a gente poderia se posicionar no operacional nessa região, nessas condições? A gente iria se valer do movimento principal do mercado, fazendo topos mais baixos, região que estava mostrando para a gente que era uma região compradora, só que o mercado apontado com muita força para baixo. Nós tínhamos aqui um operacional de venda, só que é um operacional mais arriscado. Por quê? Porque a gente aqui não tinha muito parâmetro para efetuar a nossa entrada. Não tinha como posicionar um stop curtinho para ter um risco muito baixo, para colocar muita grana no nosso bolso. Então, nesse tipo de operacional aqui, é um operacional que a gente tem que operar, tem que fazer muito rapidamente e ter muito cuidado, sempre com gerenciamento na risca, porque nós estamos numa região compradora. Então, no primeiro sinal de reversão, a gente tem que efetuar a nossa compra. O primeiro sinal de reversão do movimento, a gente tem que estar atento para efetuar a compra do preço, beleza? Então aqui a gente poderia operar com entrada, mas sempre, a partir do momento que ele andou a nosso favor, nosso stop tem que estar andando junto com o preço. Porque na primeira reversão, na primeira tentativa de subida, porque nós estamos numa região compradora,
Nós temos que estar posicionados. Como que a gente iria dar continuidade na queda? A partir do momento que o mercado fizesse esse movimento, fizesse um teste nessa região, transformando essa região de suporte numa região de resistência. E aí ele tem que dar nova continuidade. A gente entender que aqui a gente estaria sim numa tendência claramente de baixa para aí o mercado dar continuidade. E só que não foi isso que ele fez. Qual foi o primeiro sinal de reversão do movimento? Nesse pavio que ele vem deixando. Deixou um pavio e logo nos 2 próximos candles ele já houve o rompimento da máxima do dia. Então, já conseguiu romper a máxima, já conseguiu dar continuidade, a gente pode efetuar a nossa entrada para visar e buscar a nossa LTB. Porque a tendência era essa. A tendência era o mercado testar a LTB para dar continuidade na baixa, romper as últimas mínimas e mostrar para a gente que sim, era um dia para a gente atuar na ponta vendedora. Não foi isso que aconteceu e não foi isso, e era isso que a gente tinha que estar em mente. A gente poderia ter um trade bastante alavancado neste ponto para buscar essa LTB, só que a partir do momento que ele chega lá nesse ponto da LTB, a gente ia ter um ponto mais forte, mais interessante para ficar atento, que seria essa região num todo. Por que essa região num todo? Porque aqui a gente iria procurar qual que seria a movimentação do preço a partir desse movimento. Seria de dar continuidade ao movimento de baixa, porque ele já estava apontado para baixo, ou ele iria conseguir romper essa LTB, vir testar as costas da LTB, como ele fez aqui, veio testar as costas e deu novamente continuidade na alta. Então aqui ele mostrou um padrão para a gente, um padrão altista, porque ele mostrou este movimento. Olha para vocês verem, o mercado estava apontado para baixo, veio fazendo esses topos descendentes, e logo no primeiro movimento de rejeição, ele deu continuidade à alta, fez um repique aqui, um testezinho, buscou rompimento dessa LTB que estava passando por aqui. Após o movimento dessa LTB, ele testou as costas dela, deixou para a gente candles gatilhos, candles interessantes para a gente efetuar a nossa compra e efetuou o rompimento. E aí, esse entendimento, essa clareza que a gente tem que ter diariamente no mercado. Buscar essas regiões, buscar os pontos mais importantes, os pontos fortes, o que o mercado pode fazer. Opa, se ele chegar nessa região aqui, se ele chegar nessa LTB aqui, como que eu vou me posicionar? O que eu posso fazer aqui? Opa, se ele chegar com muita força, eu vou estar comprado. Se ele não chegar com tanta força e der oportunidade, eu vou vender. Então é isso que a gente tem que estar sempre antenado nesses pontos, buscar esses pontos importantes, os pontos principais. Observem também que a gente já havia marcado aqui essa linha, essa região aqui, este ponto aqui era um ponto muito forte. E olha lá, o mercado testou aqui de novo e deu oportunidade de entrada pra gente. Então, se a gente procurar esses pontos, marcar esses pontos, estar sempre programados para efetuar nossas entradas em pontos estratégicos, a gente vai ganhar dinheiro. E é isso que a gente está procurando aqui. Entradas pontuais, entradas certeiras que vão dar pra gente um lucro muito alto e um risco muito baixo no nosso operacional, beleza? Para o próximo pregão, que a gente pode estar antenado aqui, essa região, agora eu vou marcar ela aqui, este ponto aqui que também foi um ponto muito forte no último pregão, este ponto que a gente pode estar disposto a operar dentro desse ponto. E por fim, essas últimas duas regiões aqui também, ó, que eu vou deixar aqui já marcado pra gente, para que a gente possa operar e de fato estar aberto a essas regiões. E também a gente pode trabalhar aqui nessa movimentação aqui, ó, uma LTA. O mercado está trabalhando e tentando fazer esse rompimento, dar continuidade na movimentação de alta. Mas vamos ficar atento à abertura, ao leilão amanhã, para a gente poder saber e se posicionar da melhor forma, beleza? No dólar aqui, que a gente tinha essa derivazinha aqui, esse canalzinho de baixa. Esse canalzinho de baixa poderia mostrar pra gente uma tentativa de reversão do preço, uma vez que ele conseguisse romper e dar continuidade na movimentação de alta. A gente pode observar que nessas regiões aqui a gente tinha pontos estratégicos para a nossa operação de venda e nessa região aqui ponto muito forte para nós efetuar as nossas compras. O que o mercado mostrou para a gente logo no primeiro candle?
rejeição, é isso que a gente procura, rejeição e rejeição muito forte, mostrou essa rejeição, e a gente sabia que aqui é uma oportunidade muito forte para a gente efetuar as nossas vendas. Então a gente iria efetuar uma venda neste ponto e buscar essas costas aqui da LTB, essas costas aqui dessa deriva. Então olha lá para vocês verem, o mercado só trabalhou nessa movimentação e veio buscar e deu um trade muito interessante pra gente, um trade que foi muito tranquilo pra gente operar, porque já mostrou rejeição, já estava mostrando pra gente que ele queria ser trabalhado e negociado para baixo, porque aqui tinham pontos muito fortes, que você observa que ele no segundo candle, ele até tentou novamente, mas não deu continuidade, já voltou aqui e veio trabalhar nessa movimentação de baixa. Mostrou pra gente aqui topo sempre mais baixo até ele alcançar as costas aqui dessa deriva, beleza? Uma vez que ele chegou neste ponto aqui, olha novamente a rejeição. Por que houve rejeição neste ponto? Porque nós estamos numa região compradora, região onde o preço ele está sendo negociado, ele não aceita cair, ficar mais barato do que isso. Então neste ponto aqui já havia um interesse de negociação muito forte na ponta compradora, e aí o mercado efetua uma nova entrada para a gente pode efetuar nossa compra, ele vem, faz um testezinho aqui muito tranquilo, muito interessante, porque agora essa região aqui já se transformou num suportezinho pra gente, porque olha a quantidade de oportunidade que ele vai deixando pra gente aqui nessa região. Olha a quantidade de oportunidade. Não aceitou em momento algum ser negociado daqui para baixo, e sempre deixando candles gatilhos, que é o mais importante pra gente, deixando candles gatilhos, efetuando o principal, uma movimentação muito clara de alta para dar continuidade no seu movimento e efetuar uma renovação de máxima. E nesse ponto de máxima aqui ele ainda veio trabalhar pra gente, dando alguns tradezinhos muito objetivos pra gente no final do dia. Então a gente tem que estar antenado a isso. Eu gostaria de pedir para vocês, quem ainda não é inscrito no canal, se inscrever, curtirem esse vídeo, comentarem, que isso me ajuda bastante, isso dá mais gás aqui pra gente continuar fazendo esses vídeos, ajudando aqui pra gente efetuar operações, entradas mais certeiras, mais assertivas e ganhar muito, beleza? Aqui são alguns pontos que a gente pode estar atento aqui para o próximo pregão, e vamos lá, vamos com tudo e bora pro game. Valeu!